meu amigo vascaíno, Vasco da Gama 0, Flamengo também 0 pela quinta rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo que divide opiniões. Uma parte da torcida gostou do resultado, uma parte da torcida é favorável ao discurso de que vale a postura, de que é melhor empatar do que perder. E uma outra parte da torcida é a que tem o discurso de estamos com 2 anos de tabu sem vencer o Flamengo. A última vitória contra os caras foi lá no Carioca de 2023, em março de 23. Estamos há 10 anos sem vencer os caras pelo Campeonato Brasileiro. Então é um jogo que, de fato, divide opiniões. Uma parte acha que foi bom, outra parte acha que foi ruim. E olha, meu amigo, posso ser sincero, esse Clássico dos Milhões é exatamente isso. Eu, Lucas, eu não gostei muito. Eu, Lucas, acho que a partir do momento em que há um tabu tão grande na mesa, o Vasco ele tem por obrigação moral, vencer o Flamengo. A partir do momento em que há esse tabu, a minha cobrança jogo a jogo contra o Flamengo será de uma vitória. Pode parecer louco, sim, mas tem que ser assim, vascaíno. Não podemos nos conformar com um empate contra os caras. Não podemos nos conformar com a frase jogamos de igual para igual contra o Flamengo. Não! Esse discurso de apequenamento tem que acabar o quanto antes no meio da torcida vascaína. O quanto antes. O quanto antes. O Vasco ele precisa vencer o Flamengo. Esse elenco do Vasco da Gama ele tem que ser pressionado a vencer o Flamengo. E não venceu. O tabu de 10 anos sem vencer os caras do Brasileiro continua. O tabu de 2 anos sem vencer os caras continua. Mas não é porque tudo isso está na mesa que eu vou apenas enxergar o copo meio vazio. É necessário enxergar o copo também meio cheio. O Vasco segue sem vencer. Mas é uma postura que, mais do que nunca, é importante de ser falada aqui na mesa. O Vasco é o 4º jogo contra o Flamengo, teve hoje o 4º jogo contra o Flamengo na temporada. O Vasco veio de 3 vitórias contra o Flamengo. É praticamente o mesmo elenco e é o mesmo treinador. Sabe o que mudou? A postura. O Vasco hoje, principalmente na primeira etapa, ele teve postura de clássico. Ele entrou entendendo que iria jogar um clássico contra o Flamengo. Ele entrou entendendo que clássico é clássico. Que vale o peso da camisa. Que não importa o elenco que está do outro lado. Não importa o jogador que está do outro lado. Não importa a folha salarial do time que está do outro lado. A camisa que vale no clássico. E o Vasco, na primeira etapa, entrou entendendo isso. Que sim, o Flamengo tem um time melhor. Que sim, o Flamengo tem grandes jogadores. Que sim, o Flamengo tem um banco melhor. Mas que se exploda, cara. É o Flamengo de um lado, o Vasco do outro. A gente vai jogar desse jeito. O Vasco entrou assim. E não à toa a gente viu um primeiro tempo com o Vasco colocando bola na trave, com o Vasco criando grandes chances, com o Vasco prendendo o Flamengo, com o Vasco saindo jogando com a bola, com o Vasco pressionando o Flamengo na sua área, tirando o Flamengo da sua zona de conforto. E tudo que a gente cobrou nos jogos do Fábio Carille sobre o comando do Vasco no Campeonato Carioca, a gente viu hoje. Sabe por quê? Volto a repetir. Porque clássico é camisa, cara. Clássico é o peso da camisa, caramba. Não é elenco. A gente viu agora um Corinthians sendo campeão paulista contra o Palmeiras. A gente viu agora um Ceará sendo campeão cearense contra o Fortaleza. Porque clássico, pouco se importa o elenco. Muito se importa a forma, a vontade, a raça que se coloca em campo. E o primeiro tempo do Vasco foi show. De Almanac. Uma pena o Vasco não ter saído do primeiro tempo com um gol. Uma pena. Bola na trave, uma chance do Nuno Moreira de frente, uma grande defesa do Rossi. Mas aí, ao mesmo tempo que eu pontuo positivamente o primeiro tempo, o segundo tempo do Vasco voltou a ser um segundo tempo, o Fábio Carille fazendo besteira, um segundo tempo do Vasco ficando com medo do Flamengo. Porque o Flamengo, até os 31 minutos do segundo tempo, ele tem 4 alterações. Ele coloca o Varela, ele coloca o Pedro, ele coloca o Gonzalo Plata e ele coloca o Everton Cebolinha. O Vasco, durante exatamente esse mesmo período, fez apenas uma substituição. Colocou o Garré no lugar do Nuno Moreira. Ok que o banco do Vasco é inferior, mas não faça poucas substituições no Vasco Flamengo. Não me faça poucas substituições num jogo onde a intensidade vale.
E o Vasco ele perde no segundo tempo por conta da intensidade, por conta de um erro técnico do Fábio Carilli na demora das substituições. O Flamengo toma conta do jogo, o Flamengo amassa o Vasco completamente. E aí a gente vê o Vasco no segundo tempo contra o Flamengo numa postura completamente diferente do Vasco no primeiro tempo. E além disso, a gente vê o Vasco no segundo tempo numa postura idêntica ao Vasco que a gente vem vendo nos últimos jogos. Que a gente viu nos 3 jogos do Campeonato Carioca, que a gente viu nos jogos do ano passado nas goleadas sofridas, o Vasco com medo, o Vasco recuado, o Vasco que quando pegava a bola dava chutão para tirar o Flamengo da sua área e tomando sufoco até o final. Então, meu amigo vascaíno, tem várias formas de a gente analisar esse Vasco da Gama e Flamengo. A postura do primeiro tempo foi muito maneira. É assim que o Vasco tem que jogar. E jogando da forma como jogou na primeira etapa, por que não pensar em grandes coisas em 2025? E a gente pode olhar para o segundo tempo. Um Vasco medroso, um Vasco covarde e um Vasco que jogou contra o Flamengo na segunda etapa da mesma forma com que vem jogando nos últimos jogos e exemplificou, mostrou o porquê há esse tabu tão grande. Mas é isso. Vasco 0, Flamengo 0. A gente tem esse canal novo, inclusive um aviso aqui a você. Esse vídeo curtinho ele vai estar aparecendo na Corda Vascão, né? Do canal do Gigante Vasco. Então é um aviso para você que está vendo esse vídeo através do Acorda Vascão, corre para o canal de cortes, bastidores do Gigante Vasco. A gente vai estar colocando muita coisa nova por lá. Link aqui no comentário fixado. E você, é claro, que está assistindo esse vídeo direto do Bastidores do Gigante Vasco, que ainda não é inscrito, não dá mole não, Vascaíno. Se inscreva, ajude o nosso crescimento. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco, Bastidores do Gigante Vasco, cada vez melhor. Valeu, fui! E é isso. Vasco 0, Flamengo também 0.